Fala, minha rapaziada, saudações tricolores. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Fluminense, porque o Fluminense vem de uma boa fase recente, de 3 vitórias, só que todas elas aconteceram nas Copas, e agora o Fluminense tem a missão de transferir essa boa vantagem, essa boa sequência que tem adquirido nas Copas para o Campeonato Brasileiro. E o Fluminense tem uma missão um pouco complicada. Só que se a gente for analisar de modo geral, não é tão complicado assim não. O Fluminense tem uma boa vantagem contra o Juventude como mandante. Não sei se todos que estão aí do outro lado sabem disso, mas o Fluminense não perde para o Juventude como mandante desde 2005, e o Juventude é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense tem a missão de sair dessa zona de rebaixamento. Fluminense hoje que está dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão por conta dos péssimos resultados que vem conseguindo dentro da competição. Vale lembrar que o último jogo do Fluminense no Brasileirão faz um tempão já, foi contra o São Paulo, e o Fluminense acabou saindo derrotado dentro do Morumbi. Então a gente vai falar bastante de Brasileirão, e o Fluminense precisa confirmar essa boa fase das Copas agora no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente partir para tudo que pode acontecer dentro dessa partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro, peço para você que está aí do outro lado, para ir deixando a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito no Quintal Tricolor, deixar também aquele curtir e, lógico, aquele comentário que eu quero saber o que vocês estão esperando do Fluminense para essa sequência de Campeonato Brasileiro, que é uma sequência muito importante, tá? O Fluminense, depois de jogar contra o Juventude no Brasileirão, vai ter um clássico contra o Botafogo, fora de casa, mas nem tão fora de casa assim. Porque a gente sabe que dentro do Engenhão o Fluminense conquistou bastante, mais inclusive do que o dono da casa. Então vamos falar de Fluminense. Peço também que você compartilhe e siga a gente em todas as redes sociais. Só procurar Quintal Tricolor que você acha a gente em tudo quanto é lugar. YouTube, TikTok e também no Instagram. Então vamos trazer aqui para vocês, minha rapaziada, a tabela do Fluminense no próximo jogo, que é contra o Juventude. Depois disso a gente enfrenta o Botafogo no Engenhão, como eu já trouxe para vocês, e na nona rodada o Fluminense volta a jogar no Maracanã, jogo esse contra o Atlético Goianiense. Então uma boa sequência de 3 jogos dentro do Rio de Janeiro. O Fluminense não vai viajar para jogar as próximas 3 partidas de Brasileirão, o que é muito importante. Como eu trouxe para vocês também, lá no começo o Fluminense não perde para o Juventude desde 2005 como mandante, então a vantagem é muito boa. O Fluminense tem uma vantagem incrível contra o Juventude jogando como mandante. A gente espera que o Fluminense consiga confirmar essa boa fase como mandante e se manter vitorioso contra o Juventude, para que assim consiga sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, porque o Fluminense não merece, em hipótese alguma, ficar na zona de rebaixamento. A gente sabe que é muito cedo para falar em briga por manter ali na Série A, só que a gente sabe que hoje, se o Fluminense não voltar a vencer, se o Fluminense não voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, vai ficar muito difícil da gente lá na frente vislumbrar que o Fluminense consiga uma vaga na Libertadores, por exemplo. A gente sabe que o Fluminense vem em constante evolução, só que a gente precisa confirmar essa evolução dentro de campo. O Fluminense precisa voltar a vencer no Brasileirão para que a gente possa dizer, sim, o Fluminense está em constante evolução, a confiança do Fluminense está muito boa, só que, lógico, precisa vencer urgentemente no Brasileiro. E o Juventude, que é o nosso próximo adversário, vem de um momento não tão bom recente por conta de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que em questão física e questão técnica, o Fluminense para esse jogo tem que sobrar e sobrar bastante. O Juventude vai vir com algumas dificuldades, não só por conta de tudo que aconteceu, mas também por não ter se mantido dentro de campo ativamente, jogando, não ter tido uma sequência como o Fluminense vem de uma sequência muito boa, de 3 jogos em Copa. O Juventude não teve essa mesma oportunidade de vir jogando e chegar no seu melhor momento físico, seu melhor momento técnico. Então é muito importante que o Fluminense saiba aproveitar desse momento do Juventude e consiga uma boa vitória para manter essa hegemonia que vem desde 2005. E a gente tem que trazer aqui também para vocês que as últimas 3 vitórias do Fluminense aconteceram em Copas, como já falei algumas vezes, e assim, foram vitórias que trouxeram uma esperança maior ao torcedor do Fluminense. Em alguns momentos, nessas 3 vitórias, o Fluminense mostrou algo próximo do que a gente tinha visto em 2023. O Fluminense mostrou uma boa troca de passes, o Fluminense mostrou alguns bons momentos dentro de campo, onde conseguia envolver o adversário dentro do seu campo de defesa. Só que o Fluminense também deixou alguns sinais de alertas gravíssimos. A jogada aérea continua sendo um dos maiores problemas do Fluminense. O Fluminense
sofre bastante quando tem esse cruzamento acontecendo em sua defesa e precisa corrigir isso de forma urgente, rapaziada. A gente vem falando isso sobre problemas defensivos, principalmente na jogada aérea, desde 2022. 2022 passou, 2023 passou e nós já estamos em 2024 e o mesmo problema segue com o Diniz comandando o Fluminense. Então o Fluminense tem algum problema ali na defesa que não consegue corrigir e já passou da hora de corrigir esse problema porque troca zagueiro, troca jogador, troca linha de zaga, troca lateral, troca todo mundo. E o Fluminense continua sofrendo com esse problema. Então, para confirmar a boa fase, para confirmar que está em evolução, tem que corrigir isso. Tem que corrigir. Tem que trazer uma defesa mais sólida, uma defesa que traga mais segurança. Não adianta vencer de qualquer jeito. Tem que vencer e convencer. E o Fluminense em 2024 ainda não convenceu em momento algum. Só que, lógico, a sequência recente de 3 vitórias traz um fôlego, traz uma tranquilidade maior para o trabalho do Fernando Diniz. Que a gente espera que essa tranquilidade se reflita no próximo sábado. Essa boa fase se confirme no próximo sábado para que o Fluminense vença o Juventude, saia da zona de rebaixamento e continue em constante evolução e que traga cada vez mais confiança para o nosso torcedor. Sobre o Fluminense e Juventude, o que a gente tinha para trazer hoje era isso. Amanhã a gente vai estar por aqui de novo, fazendo uma live de pré-jogo para a gente falar um pouco mais sobre essa partida e trazer muito conteúdo, muita informação para você que está aí do outro lado. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar aqui os conteúdos do Quintal Tricolor. Já falei, procura a gente em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube, é sempre Quintal Tricolor, não tem erro. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense.